Mas a gente está com um problema, antes de tudo, de interpretação de mera questão semântica. Quaisquer deixou de ser quaisquer. Isso já é dramático. E pior do que isso... Por que deixou de ser? Eu tenho uma questão de coerência também. Porque não está escrito, porque quaisquer... Se está escrito quaisquer, isso não tem a menor importância. A importância é como eu interpreto o significado de quaisquer à luz de princípios. Mas aí, dentro da lógica de que a Constituição precisa ser referencial, do ponto de vista de você pacificar o entendimento, um constituinte gastou-se lá quanto tempo para fazer essa Constituição, e reconheço todos os problemas que o doutor Pazianotto fez menção aqui. Depositório, não vejo contestação. Eu acho... Os dois concordam. A Constituição trata de temas que não são constitucionais. Mas tem uma outra coisa, Capês, que isso traz insegurança. Foi tema já de uma entrevista que o doutor César me concedeu tempos atrás aqui. Eu tenho um problema de coerência. Porque qual é a coerência que eu estou reclamando aqui, ou a incoerência? Os ministros do Supremo votaram lá atrás o entendimento de que qualquer ofensa a ministro que não dentro do tribunal cabia dentro do inquérito do fim do mundo, que o ministro Marco Aurélio chamou. Ou seja, antes o entendimento era crime dentro do Supremo Tribunal Federal, era julgado dentro do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno e não pela Constituição, hein? Sim, o regimento interno. Eles entenderam isso. E aí disseram que um parlamentar não poderia se manifestar. Ele não, quando ele caçasse a rede social de um parlamentar, ele não estava proibindo o parlamentar de se manifestar. Que o doutor Isso fez menção agora há pouco. Mas espera um pouquinho, você amplia o Brasil inteiro para uma ofensa a um ministro, cujo regimento interno dizia o oposto disso, era só dentro do tribunal. Ah, não, mas as redes sociais colocaram o Supremo no mundo. Posso entender o argumento do ministro. Eu não posso entender a incoerência do Supremo Tribunal Federal em limitar a exposição parlamentar apenas ao Congresso Nacional. Na rede social ele estava sendo punido e ele é caçado dentro da liberdade dele. Onde é que está a inviolabilidade do parlamentar? Não está, porque o Supremo pegou e restringiu do parlamentar e ampliou a própria. Mas é isso que nós estamos dizendo. Quer dizer, na prática, no momento que eu passo a interpretar um princípio geral, não através dos representantes do povo, porque um princípio geral que eu posso dar, como disse o Fernando, diversas interpretações daquele princípio geral, quem vai fazer a legislação infraconstitucional tem que ser o representante do povo. Ele vai representar a vontade popular. Mas quando essa vontade popular não é o que vai representar, mas aquela daqueles que são um poder técnico, que não representam o povo, representam a lei, entende? E ele diz, não, eu vou desconsiderar isto e vou levar porque o Poder Judiciário pode interpretar por princípios gerais tudo. Então eu já não discuto mais de um legislador negativo, que é o ministro do Supremo dizendo o seguinte, esta lei é inconstitucional, mas de um legislador positivo, porque ele elimina a lei feita pelo representante do povo e dá a interpretação que ele quer. E este ponto é que é esta corrente que foi transplantada da Europa para cá, que você tem autores europeus, entende, principalmente alemães, você encontra a discussão da jurisprudência constitucional, vem para cá e ele diz, mas nós estamos interpretando através da Constituição, o que vale dizer, o poder legislativo é menos importante. Só que nos países parlamentaristas nós temos os tribunais constitucionais, que não são órgãos do Poder Judiciário. O Tribunal Constitucional no sistema parlamentar é um misto de Poder Judiciário e de Poder Legislativo. Basta dizer que eu tenho todo o Poder Judiciário separado do Tribunal Constitucional. E aí se compreende essa jurisprudência constitucional num sistema em que o primeiro-ministro, o chefe do governo, sai do Legislativo. Não há essa nítida separação de poderes. Agora, você traz de sistemas parlamentares de governo e aplica para um sistema presidencial, e vemos o Supremo, que seguiu o modelo americano, decidindo matérias políticas, quando você vê a Suprema Corte Americana com 60, 80. Eu participei da discussão do aborto no processo da Suprema Corte Americana. 141 professores universitários dos 5 continentes, nós fomos admitidos como amicus curiae lá. Qual foi o argumento que nós utilizamos? Um princípio geral. Pode ou não pode o aborto?
o que nós dissemos. Diversas constituições do mundo declaram, a minha filha Ângela também foi uma das que assinou a petição, declaram diversas constituições do mundo que a vida começa na concepção. Nenhuma constituição do mundo declara que a mulher tem direito ao aborto. Então, na nossa petição, nós dissemos, o Estado do Mississippi tinha razão. Isso não é um princípio constitucional. E como é um sistema presidencial de governo, a Suprema Corte Americana declarou o seguinte: cada Estado pode legislar infraconstitucionalmente como quiser. As legislações lá são estaduais, penal, civil, etc. Uma autêntica federação. É uma autêntica federação. De tal maneira que mudaram a jurisprudência e disseram isso não é matéria da Suprema Corte. Aqui no Brasil tudo virou matéria da Suprema Corte, por isso que o Pazanotto falou, virou instância ordinária. Isso que o Pazanotto disse, e isso fez com que eles fossem tomando e passaram a legislar a partir de princípios gerais, levando uma corrente da jurisprudência constitucional do sistema parlamentar para o Brasil. Então, aí é que está a minha grande divergência doutrinária dos ministros que eu admiro. Tenho livros escritos com muito deles, mas sinto, Capezzo, César, que efetivamente essa entrada deles no campo legislativo fragilizou a democracia.